Vamos lá, gente. Então, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Eu sou o Dr. Denis Sakara, ortopedista, cirurgião de coluna, e hoje a gente vai receber aqui duas fisioterapeutas. Eu vou apresentar a Eleonora. A Eleonora é graduada em fisioterapia pela USP, tem especialização na Unifesp em gerontologia, formação em Rolf em GDS, introduziu o Rolf no Hospital Israelita Albert Einstein e é adepta aqui do BSPTS desde 2017. A gente tem também a Thaís. A Thaís tem o seu currículo aqui. Depois você, ou se agora você quiser se apresentar também, eu acho que é um bom momento. Tá. Me formei, eu e a Eleonora, fizemos USP juntas. Eu fiz educação física antes da fisioterapia. Depois, por um tempo, eu segui carreira acadêmica. Eu fiz mestrado na USP em biomecânica, também na área de coluna, e fiz o doutorado em ciências lá na Faculdade de Medicina da USP. Desde então, venho atendendo aí, estudando e ensinando e atendendo. Perfeito. Bom, então, como isso vai ficar gravado, esse webinar está sendo gravado em junho de 2021 e nós hoje vamos falar de um tema super importante, que são os exercícios específicos para a escoliose. É um tema interessantíssimo e pouco conhecido. Então, eu vou passar a bola para vocês e obrigado por compartilhar conhecimentos de vocês comigo. Eleonora, eu vou te dar aqui permissão para... Eu vou já clicar no share screen ou não? Não compartilha a tela, Dr. Denis? Share screen, pode ir lá, está com você. Espera aí, share screen. Não. Vamos ver aqui. Acho que foi, né? Vocês estão vendo? Foi. Bom, primeiramente, né, quero agradecer o convite para a gente estar participando deste mês de junho, o mês mundial de conscientização da escoliose. Acho muito importante a gente estar tendo esse espaço aqui. Eu espero que seja proveitoso para todos que possam assistir hoje ou que venham assistir depois. Então, o Dr. Denis convidou a gente, eu e Thaís, para a gente estar falando um pouco sobre os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. Eles fazem parte do tratamento conservador, né? Então, por tratamento conservador, a gente entende que é o tratamento não cirúrgico, e dentro dele engloba, então, os exercícios fisioterapêuticos e o tratamento com colete. A gente vai falar especificamente sobre os exercícios fisioterapêuticos aqui hoje. A gente tomou a liberdade de estar fazendo uma livre tradução aqui para a sigla, né, que é EFEE, porque as pessoas vão encontrar os PSSEs, que é a sigla em inglês para exercícios fisioterapêuticos específicos, mas a gente tomou a liberdade de usar esse termo aqui para ficar um pouco mais próximo de nós. Então, não tem como a gente falar dos exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose sem falar da SOSORT, né? A SOSORT é uma outra sigla também, mas que é muito importante as pessoas que trabalham com escoliose tomarem consciência, que é a Sociedade Científica Internacional que cuida do tratamento ortopédico e de reabilitação para escoliose. E o último encontro deles, a última publicação, é de 2016. Ela é formada por membros, pesquisadores, né, médicos, fisioterapeutas, ortesistas, outros profissionais da área de saúde, que eles se encontram para poder atualizar o que tem de maior qualidade em evidência científica dentro do tratamento conservador. E aí eles fazem encontros de 3 ou a cada 5 anos, depende do volume de evidências científicas que vai aparecendo e a necessidade dessa atualização. E aí eles fazem uma seleção desses trabalhos, compilam tudo, fazem, então, uma publicação e
colocam essas diretrizes, né, publicadas, ela tem acesso público, todo mundo que quiser entrar, é só colocar no Google SOSORT, vocês vão conseguir imprimir ela inteira, e trazem, então, essa diretriz para nós que trabalhamos com isso. Então, eu acho muito importante quem estiver começando a trabalhar com escoliose, ou quem já trabalha, ter esse manual, essas diretrizes próximo, porque lá dentro tem tudo a respeito do tratamento e das evidências de todos os tratamentos conservadores que têm comprovação científica de eficácia. E aí eles trazem para a gente, então, esse conhecimento, eles transferem isso mais rapidamente para a nossa prática clínica, né? Então, quem trabalha com os exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, tem essa segurança de saber que são exercícios seguros, em primeiro lugar, e que funcionam, né? Eles são eficazes, eles têm objetivos que chegaram, que foram concluídos, que vão funcionar dentro do nosso atendimento. Então, o que a gente tem em comum? Todos nós que trabalhamos com os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, a gente parte do princípio que a escoliose é uma deformidade tridimensional, é uma deformidade torsional. Eu trouxe essa definição aqui da escoliose porque eu acho que ela retrata bem esse conceito. Essa definição é de Stagnara, ele fala que ela é uma combinação de regiões em torção unidas por junções. Cada região é formada por um número variado de vértebras que estão rodadas, portanto, afeta o plano do eixo transversal, né? Elas estão transladadas, então o plano frontal também é afetado para o mesmo lado e em lordose. Então, afeta também o plano sagital. Então, ela é uma deformidade que afeta os 3 planos do espaço. Então, todos nós que trabalhamos com escoliose sabemos que ela é uma deformidade tridimensional. E isso também está lá na SOSORT. Outra coisa que a gente tem em comum, todos que trabalham dentro dessa metodologia com os exercícios específicos, são os princípios gerais de correção. Todas as escolas trabalham com autocorreção 3D, então a gente treina o paciente para que ele consiga fazer essa correção postural nos 3 planos do espaço da melhor forma possível. Todos nós trabalhamos a estabilização dessa postura correta e o treino de EVDs é integração, para que ele possa transferir esse conhecimento e essa propriedade de correção do corpo dele daqui do nosso consultório para fora, para o dia a dia deles. Então, são princípios que todos nós, de todas as escolas, temos em comum também. Outra coisa que a gente tem em comum são alguns objetivos gerais de tratamento. Então, em primeiro lugar, assim, os membros da SOSORT elencaram alguns objetivos e eles tentaram colocar em prioridades, né? Em ordem de prioridade. E o primeiro objetivo que foi elencado é o objetivo estético. Então, todos nós temos esse objetivo de uma correção postural a melhor possível dentro daquele padrão de curva para aquele paciente. Depois, a gente tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente, trabalhar a disfunção, prevenir ou tratar essa incapacidade, prevenir ou tratar as dores nas costas, o bem-estar psicológico, evitar uma progressão na fase adulta ou tratar essa progressão, tratar a função respiratória ou prevenir alguma disfunção respiratória, e, claro, o ângulo de Cobb também, né, tentando segurar esse ângulo de Cobb o máximo que a gente pode, ou, por vezes, até reduzir, quando possível. E também na fase adulta, se houver uma necessidade de tratamento, que a gente também abrace essa necessidade de tratamento. Então, esses objetivos gerais são objetivos comuns dessas escolas. Todos nós, a gente tem que contemplar esses objetivos também. Isso tudo está no manual da SOSORT. Quem quiser dar uma olhada mais profundamente, vai encontrar tudo isso lá bem explicadinho. Então, a SOSORT, ela reconhece em algumas escolas que produziram evidência científica de qualidade e que comprovam uma eficácia no tratamento. Eu coloquei aqui por ordem alfabética, mas essas são as escolas citadas lá nessa diretriz de 2016. Então, tem a escola de BSPTS, que é a escola de Barcelona, que eu e Thaís pertencemos. Tem a FITS Dobomed, que é da Polônia.
a MEDEX, que eu, se não me engano, é dos Estados Unidos, Lyon é IRPG França, a Stroth da Alemanha, CIAS da Itália e o SHIFT, que eu acho que é da Inglaterra, se eu não me engano também. Não tem como, eu coloquei esse slide aqui, porque eu acho que não tem como a gente falar de tridimensionalidade sem mencionar a Catherine Stroth. Eu não sei se todos que vão assistir, ou quem está aqui agora conosco, já ouviu falar da Catherine Stroth, né? Mas a Catherine Stroth era uma fisioterapeuta, e ela já falava da tridimensionalidade em 1920. Ela já tinha uma clínica, ela tinha por volta de 30 anos, quando ela começou a atender numa clínica lá em Meissen, na Alemanha. E ela já atendia os pacientes dela pensando em tridimensionalidade. E eu vou até falar rapidamente aqui, porque eu acho curioso a forma como ela descobriu essa tridimensionalidade, né? Ela mesma tinha escoliose. E ela, observando uma bola de borracha, apertando a bola e vendo que ela expandia de um lado e ela afundava do outro, ela ficou pensando se isso não seria possível a gente fazer essa modificação na nossa própria estrutura da nossa caixa torácica. Daí ela colocou uns espelhos de forma estratégica que ela pudesse se olhar e ver o plano do perfil dela, o sagital e o frontal, e foi tentando se colocar em uma postura mais correta, e a partir daí fazendo respirações para que ela se alinhasse melhor. A partir daí, ela criou o que depois ela chamou de respiração ortopédica. Então, ela sistematizou isso, e aí começou a atender pacientes, e viu que tinha efeitos sensacionais. Então, ela começou a atender de forma intensiva. Essa foto aqui é do atendimento dela em Meissen. Ela fazia grupos intensivos de atendimento. Depois, ela se mudou para Bad Sobbenheim. Acho que até hoje, se eu não me engano, a clínica está lá, que se chama Asclepios, né? Uma clínica que atende ainda a escoliose. Então, isso para dizer que já na década de 20, esse conceito de tridimensionalidade já era falado. Então, não é nada super atual. É algo que já lá atrás já era falado e que vem crescendo e sistematizando ao longo desses anos. Algumas escolas se originaram do método da metodologia da Catherine Stroth. A ISST, a Best Practice também, e a BSPTS é uma delas. É uma que também trabalha com esse conceito de tridimensionalidade da Catherine Stroth. Bom, então agora, falando um pouco sobre o conceito BSPTS, que é a escola que eu e Thaís pertencemos, é onde nós estudamos, né? A escola, a metodologia chegou lá na Espanha através da fisioterapeuta Helena Salvá. Helena Salvá, ela estudou com Catherine Stroth e ficou muito próxima dela e da filha da Catarina, da Cristalina Stroth, que deu seguimento aos trabalhos da mãe, né? E ela estudou por muitos anos, ficou muito próxima delas, e depois ela levou esse conceito para a Espanha, para Barcelona, e fundou o Instituto Helena Salvá, que foi depois foi levado à frente pela filha e pelo Dr. Manuel Rigo, que atualmente é o presidente da empresa e da escola e é o criador dessa nova metodologia, conceito Rigo. Dr. Manuel Rigo, então, ele assumiu o Instituto na década de 80 e trouxe todo um olhar científico para a escola e começou a fazer graduações, formação com fisioterapeutas, depois ele começou a receber fisioterapeutas do mundo todo, e aí ele tornou o curso internacional. Então, ele trouxe um olhar muito mais científico e acadêmico para a escola BSPTS. Ele define o método BSPTS, o Dr. Rigo diz que ele pertence a um modelo de cuidado integrado da escoliose. E o que ele quer dizer com isso? Esse modelo de cuidado integrado, ele segue várias esferas, ele tenta abranger várias esferas do problema, né, da condição da escoliose. Então, ele trabalha com a observação, com a orientação e educação do paciente, com a orientação e educação da família, com atendimento fisioterapêutico, com a formação de novos fisioterapeutas e com a confecção de coletes. Então, ele tenta englobar e abraçar
a família e todos que trabalham, a equipe multidisciplinar, todos dentro de um modelo integrado e dentro de um modelo biopsicossocial, que entende que o paciente é muito mais do que a curvatura que ele traz. E o método é um método muito intenso, ele requer um treinamento cognitivo, sensório-motor e sinestésico do paciente, para que o paciente consiga se adequar e se posicionar na melhor postura, corrigindo a sua forma e a sua postura dentro dessa tridimensionalidade. É um treinamento que requer muita participação e a percepção do paciente, além de um treinamento muito intensivo para o fisioterapeuta, né? Porque tem toda uma manualidade e um comando verbal muito específico para ajudar o paciente a chegar a essa condição da melhor correção possível. Ele tem o trabalho, né, o nosso objetivo, como todos dos que trabalham com os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, é a correção do mecanismo dentro dessa tridimensionalidade. Então, o que a gente tenta é fazer uma detorção para se atingir essa correção, essa máxima correção possível. E o Dr. Rigo, ele nos fala muito isso, né, e eu acho importante destacar aqui, que possível é uma palavra-chave, porque às vezes nós, fisioterapeutas, a gente tende muito a incorrer em um erro que é tentar forçar o paciente cada vez mais, e acho que isso, às vezes, até para os outros profissionais também isso pode acontecer, né, tanto para o ortesista como para o médico, e a gente pode incorrer em fazer mais erros do que adequar, ajustar essa postura do paciente. Então, a melhor correção possível é aquela que a gente consegue sem que o paciente faça algum tipo de desalinhamento ou de compensação. Então, trabalhar dentro do possível daquele dia, do possível para aquele corpo, e ter esse olhar atento é muito importante dentro da técnica. Dr. Rigo também, Dr. Manuel Rigo, ele é reconhecido pela SOSORT por ter renovado, ampliado essa classificação dos tipos de escoliose, né? Originalmente, a gente trabalhava com 4 tipos de escoliose, e o Dr. Rigo, ele sistematizou essa classificação unindo conceitos radiológicos, unindo a terminologia da SRS, que é a Sociedade de Pesquisa em Escoliose, e unindo o conceito clínico já existente, que era o conceito dos blocos. Ele sistematizou tudo isso e criou 9 subtipos de escoliose dentro dos 4 tipos originais. Ele olha, então, pela classificação radiológica, por exemplo, onde que está o ponto de transição em relação à linha central vertical. Então, ele usa esses critérios radiológicos do ponto de transição, se ele está mais deslocado para a convexidade, se ele está mais para a concavidade, se ele está mais bem posicionado dentro da linha central vertical, junto com a posição de L4 e L5, e aí ele une toda a terminologia da Sociedade de Pesquisa de Escoliose, que é aquela de curva simples e curva dupla, onde está o ponto a vértebra ápice, e os deslocamentos do bloco, e ele classifica em 9 subtipos. E aí, a partir disso, ele desenvolveu todo um tratamento específico para cada tipo, correções específicas, e transferiu também esse conceito para a confecção dos coletes, que antigamente ele trabalhava já com os coletes assimétricos, mas que cobria somente 2 tipos de curva. Então, o Dr. Rigo adequou toda essa classificação para poder fazer o tratamento clínico e o tratamento com a órtese. Ele criou, então, o colete, que é um colete assimétrico também, que é o colete Rigo-Chenot, que é um colete que se preocupa tanto com o alinhamento sagital, como o alinhamento frontal, trabalha com os pontos de contenção, como todos os coletes assimétricos, e com ponto de expansão, que propicia migração de tecido, propicia a expansão para poder se autocorrigir, bem como com o alinhamento e o crescimento axial.
Então, ele teve essa contribuição, né, aumentando, ampliando essa classificação das curvas, das curvaturas, e formando, confeccionando esse novo colete que pudesse abranger, abraçar também a correção dentro do colete ortopédico assimétrico, para todos os tipos de curva, então. Bom, eu e Thaís, nós estivemos lá, nós tivemos o privilégio de fazer nossa formação com o Dr. Manuel Rigo e a equipe dele. A gente terminou nossa formação em 2017. É uma formação muito intensa e Dr. Rigo nos recebeu de braços abertos. Foi realmente algo muito gratificante para a gente. Eu tive lá em 2016 fazendo um estágio ombro a ombro com o Dr. Rigo. Ele me recebeu por um mês no curso intensivo dele de férias, que ele atende grupos de adolescentes por um mês, 4 horas diária. E eu acompanhei todos os atendimentos dele de grupo, atendimento individual. Foi uma experiência riquíssima. Depois eu e Thaís, nós voltamos novamente em 2017 e fizemos um novo estágio juntas por mais um mês, do mesmo jeito, né, recebendo a supervisão até já dele. Ele deixou a gente atender e observar os atendimentos. Então, assim, realmente a gente é muito grata à nossa formação e ao Dr. Manuel Rigo, porque a experiência foi riquíssima e a gente pôde voltar e transportar todo esse conhecimento aqui para São Paulo, né? A gente chegou com garra total, querendo abraçar todos os desafios, que não foram poucos, né? Acho que é importante a gente relatar, acho que Thaís vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas eu acho que é importante falar aqui também quão difícil é quando a gente chega com uma técnica nova, né? E foi muito surpreendente, causou muita estranheza até para a gente, porque era algo que já vinha sendo falado, os exercícios específicos para escoliose, desde 2011 já estava na SOSORT, nos documentos da SOSORT, e quando a gente chegou aqui, a gente teve muita resistência. A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, né, doutor Denis, falando que é difícil, porque a gente ainda hoje encontra isso. Imagina a gente, eu e Thaís, quando chegamos aqui, não tinha ninguém que falava de BSPTS antes, e aí a gente foi desbravar, foi conversar com os médicos, porque sabemos também, quem trabalha com escoliose, que não é um trabalho solitário, é um trabalho de equipe, precisa de um time, né? Então, assim, o resultado, para ele ser um resultado muito bom, a gente precisa ter um clínico junto conosco, a gente precisa ter um ortesista, precisa ter um psicólogo, e a gente precisa falar a mesma língua, né? Para ser um sucesso mesmo, para ter troca, para a gente chegar em conclusão de que caminho é o melhor caminho a seguir. E a gente, quando a gente voltou como todo profissional, né? Quando aprende uma coisa nova e quer aplicar, com aquela garra total. E foi bem difícil, assim, demorou muito para a gente conseguir parceiros. Graças a Deus, a gente conheceu o Dr. Denis em 2019, de lá para cá eu acho que isso vem crescendo bastante, essa discussão, e eu acho que é ótimo essa coisa do mês também, né, o mês de junho, porque abre espaço para todo mundo falar, várias pessoas dando entrevistas, e eu acho que isso vai chegando cada vez mais em outros profissionais. Mas foi difícil, ainda é, mas acho que agora a gente já tem parceiros maiores para que esse trabalho que a gente idealizou, ele se concretize de uma forma mais ampla e mais bem-sucedida. Então, a gente voltou em 2017 e aí nós montamos a nossa clínica. E a gente tentou montar a nossa clínica bem nos moldes da BSPTS, que é da Escola de Barcelona, né? Que eles têm lá o espaço para os atendimentos em grupo e eles têm o espaço para os atendimentos individuais. Aqui eu quero fazer um outro parênteses também, porque o atendimento em grupo é algo que demanda demais do profissional. O profissional tem que ter um olhar muito rápido, um pensamento muito rápido, tem que ter as classificações muito claras, porque os corpos pode até ter 2 curvas exatamente iguais, mas os corpos não são os mesmos, as pessoas não são as mesmas. Porém, é um atendimento extremamente gratificante, extremamente gratificante. As adolescentes, em especial,
elas têm uma troca muito grande entre elas, elas se reforçam, elas se apoiam, e a gente vê uma evolução muito rápida. Tem todo um passo a passo para a gente chegar no atendimento em grupo, né? Eles têm que estar dominando as correções, elas têm que estar já fazendo algumas posturas mais avançadas, mas quando a gente consegue unir uma turminha assim, é extremamente gratificante e a gente vê a evolução semana a semana. Então, acho que quem tiver a oportunidade de fazer isso, eu super recomendo. Mas a gente montou, então, esse ginásio para poder atender 6 pacientes, no máximo. Infelizmente, agora, né, por motivos pandêmicos, a gente não tem feito desde o ano passado, o grupo parou. A gente está fazendo só os atendimentos individuais, mas eu queria realmente fazer esse parênteses aqui, porque eu acho que vale a pena quem trabalha com escoliose pensar a respeito disso, né, de colocar os adolescentes para trabalharem juntos, porque é uma população, às vezes, difícil da gente atender, e quando eles estão juntos, eles se reforçam e o tratamento é muito mais positivo. Aqui eu trouxe uma foto de um atendimento individual, para mostrar um pouco dos recursos que a gente usa também, né? Então, a gente usa apoios como saquinhos, bancos, bastões, bolas, os cintos, para tentar colocar a paciente naquela postura mais alinhada possível e, a partir daí, recrutar o esforço muscular e as expansões respiratórias. A partir do posicionamento adequado, o paciente começa o trabalho dele. Então, isso é para ilustrar um pouquinho como que é o atendimento individual, né? E ele tem toda uma evolução, ele vai partindo de posturas mais fáceis, entre aspas, a gente pode dizer, para posturas mais desafiadoras. E aí, quais são as indicações do nosso método? As indicações do BSPTS Conceito Rigo, a gente atende pacientes adolescentes e adultos com escoliose idiopática, atendemos escoliose idiopática juvenil, cifose juvenil é aplicado, ou doença de Scheuermann, e escoliose congênita. Também atendemos, mas com algumas limitações, escolioses infantis e juvenis também, às vezes, caem na limitação. E limitação por quê? Porque a gente sabe que é um método extremamente forte, né, e que exige muito do paciente, então a gente precisa muito da participação e da colaboração. E, às vezes, a idade pode ser um problema, mas ele é aplicado também para criança. É aplicado com limitação para escolioses sindrômicas, pelo mesmo motivo, porque a gente precisa da participação e da colaboração do paciente. Atendemos neuromusculares também com limitações, porque às vezes é necessário uma especialização, uma qualificação um pouco maior do terapeuta. Osteoporose mais por conta de restrições de posturas e de manipulação, tem que se ter muito cuidado, mas pode ser aplicado também para pacientes com osteoporose, e para espondilolistese também, pelo mesmo motivo. Posturas e dor tem que se adequar um pouco, mas ela é aplicada também. Contraindicações seriam as escolioses reativas, que são as escolioses por inflamação, por tumor, por infecção, de hérnias de disco com dor em fase ativa. Então, aí é contraindicado porque pela exigência de força e de ação, que pode causar mais dor do que benefício, né? E contraindicação também são os problemas psiquiátricos e a parte cognitiva quando está alterada, também pelo motivo de que a gente precisa da colaboração e da compreensão do paciente. Então, às vezes, a gente não pode aplicar o método na sua essência, a gente pode aplicar, nesses casos, talvez, conceitos do método. A Thaís teve uma experiência linda com uma paciente com sindrômica, que teve um resultado maravilhoso, mas ela conseguiu aplicar o conceito, e não a técnica puramente, mas ela aplicou o conceito com uma manualidade diferente. Então, a técnica é muito rica, é muito ampla. A gente tem que saber só exatamente como adequar, onde não aplicar, mas ela pode ser aplicada para um leque grande, né? De idade, de definição de
de doenças até, mas ela realmente é algo que a gente vê um resultado muito bom, principalmente para adulto, adolescente e escoliose juvenil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de casos. A gente trouxe alguns casos clínicos para mostrar para vocês. Eu vou começar, depois vou passar a palavra para a Thaís. E eu resolvi trazer de cara já uma escoliose de adulto, para que vocês possam ver, porque a gente fala muito da escoliose idiopática do adolescente, mas assim, o adulto tem benefícios incríveis também. A gente tem só que adequar os nossos objetivos para o tratamento, né? Essa paciente é uma paciente de 63 anos, ela tem uma escoliose degenerativa, ela nos conta que ela não tinha nada, nenhum sintoma, não percebia nada no corpo dela até os 30 anos de idade, e que depois ela começou a ter algumas dores e foi procurar médicos e ela descobriu que ela tinha uma escoliose. Essa é a história que ela nos trouxe. Ela não é daqui do Brasil, é uma paciente de fora do país. Ela já tinha feito, quando ela chegou na nossa clínica, ela já tinha feito treinamento lá em Barcelona e ela foi encaminhada para nós. E aí, então, ela já tinha feito algum treinamento, ela já sabia fazer algumas posturas básicas. Então, ela veio num caráter intensivo. Ela veio para ficar conosco por 2 semanas, fazendo atendimentos diários por 2 horas. E essa foto que está aqui antes e depois para vocês é antes e depois da primeira sessão. Eu acho que ficou bem visível aqui a transformação, principalmente no plano frontal dela. Se você olhar a foto, a vista anterior, tem uma dobra abaixo das costelas, né, supraumbilical, que na foto após a primeira sessão está bem diferente. Então, a gente conseguiu um crescimento axial e um posicionamento melhor que ela sustentou. E o objetivo para ela, e a expectativa que ela nos trouxe, e o objetivo que a gente tinha era aliviar a sua dor. Por quê? A paciente adulta com escoliose, a queixa mais frequente é dor. Então, ela tinha dor ao ficar sentada e em pé, e ela queria também melhorar a parte estética. E o atendimento, então, a gente focou nisso, né? Em fazer com que ela conseguisse ter um alinhamento axial melhor, que ela se visse melhor, que ela não estivesse colapsando tanto e que essa queixa de dor muscular dela melhorasse. Eu achei que ficou excelente esse tratamento no primeiro dia, mas o importante é a gente ver se a pessoa sustenta esse atendimento, esse treinamento por mais tempo. O bacana do paciente adulto é que é um paciente disciplinado, né? Às vezes diferente da criança e do adolescente. O paciente adulto, ele vem, ele sabe o que ele quer, ele investe naquilo e ele faz com muito mais seriedade. Então, essa paciente, olha a foto dela no final das 2 semanas. Ela ficou realmente mais alongada, né? Se a gente for pensar nesse crescimento axial. No plano frontal, ela trouxe mais um equilíbrio para o plano frontal global, né? Para o equilíbrio frontal dela. E ela estava sem dor por 2 semanas. Então, acho que... E ela entregou o raio-x para mim, esse raio-x, ela me mandou por WhatsApp, por isso que não está tão bom. Ela me mandou, ela voltou para o país dela, 1 ano depois ela me mandou o raio-x e ela me escreveu que ela teve uma redução de curva. Então, essa primeira curva que é à esquerda do raio-x tinha 44 graus, e aí ela disse que nesse raio-x o médico mediu e tinha 30 graus. Pode ter um erro aí de 5 graus ou mais, talvez, mas o importante é que ela sentiu uma melhora, ela estava há 1 ano sem dor, ela manteve a postura mais alinhada e, aparentemente, houve até uma redução na curvatura dela. Não dá para saber, porque eu não tive o raio-x em mão e eu não pude medir. Mas foi um resultado que eu fiquei muito feliz com ele. Então, agora eu vou passar a palavra para a Thaís, ela vai falar dos outros casos, que ela vai mostrar para vocês. Eu agradeço e qualquer coisa a gente conversa um pouco mais no final, tá bom? Vou passar para a Thaís. Doutor Denis, vou falar aqui pelo computador da Leonora, que acabei de ficar sem bateria no meio, não estava carregando.
Mas eu vou apresentar para vocês um caso clínico típico, que é a escoliose idiopática, ou seja, uma recomendação bastante comum e importante. Essa é uma paciente adolescente que chegou para nós com 21 graus de curvatura, mas a questão é que tinha evoluído muito rápido, em 5 meses tinha evoluído 11 graus, e ela tinha RCR1. Então, ela chegou para a gente assim, com uma última tentativa pré-colete. O que tem interessante nesse caso, se vocês olharem entre a primeira e a segunda foto, é que se passaram apenas 6 semanas, e na realidade 6 sessões, ela fazia uma vez por semana. Então, o que a gente conseguiu com ela, assim, esse melhor realinhamento, ou melhor alinhamento estético, postural, mas também no raio-x a gente tem uma melhora significativa, ela reduziu 7 graus, então ela passou a ter 14 graus, e também houve uma melhora no alinhamento sagital, dá para ver pela cifose dela. Mas o diferencial nesse caso, que a gente quis trazer e discutir com vocês, é que essa era uma paciente extremamente disciplinada, família super participativa. Essa adolescente chegava em casa todo dia, fazia 1 hora, punha o fone de ouvido, ficava na frente do espelho, fazendo os exercícios posturais dela, os exercícios da BSPTS. Então, é uma técnica que funciona, a gente sabe que é um instrumento que realmente funciona, mas que precisa da participação do paciente, né? A gente tem um instrumento, é como um piano, se não praticar, não vai aprender, né? Então, a gente consegue resultados muito rápidos, tanto do ponto de vista estético. No caso dela, também na redução do COB, isso não é sempre que acontece, mas ela teve uma redução importante do COB, não foi para o colete, perdeu a indicação de usar colete, mas por causa de uma adesão muito, muito boa, muito importante dela e da família, tá? Esse é um outro caso que a gente escolheu para mostrar para vocês. Esse é um paciente pré-cirúrgico, ele chegou para nós com 85 graus de escoliose. Ele estava há 3 anos na fila do SUS esperando passar em consulta, nem em cirurgia. A gente escolheu um caso pré-cirúrgico por 2 motivos. Uma, que a maioria das escolioses graves que chegam para nós, elas sempre têm na história, às vezes a família é muito chateada com isso. Sim, uma escoliose que às vezes cresceu 70 graus em 10 meses, estava fazendo fisioterapia, quiropraxia, e muitas vezes o colega falou, não, eu consigo corrigir a sua curva, e a escoliose só evoluindo. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado de saber avaliar o que a gente está tratando. Então, esse caso, um paciente que chegou para nós com 85 graus, é um caso cirúrgico, isso é indiscutível. E precisa ficar claro também para os médicos que nos ouvem assim, a gente não está tentando tirar o paciente da cirurgia, mas o tratamento para ele vai ter muitos benefícios, né, que podem até repercutir no ato cirúrgico e no pós-cirúrgico. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, essa é a 4ª sessão dele, aqui à direita. Dá para ver que ele teve um ganho axial muito importante no plano sagital, ele melhorou as curvas e, junto com isso, ele ganhou muita elasticidade nas partes côncavas, nas partes colabadas. Ele ganhou muita elasticidade de tecido mole, músculo, fáscia. Desculpem. E, junto com essa melhora, essa elasticidade, ele ganhou muita flexibilidade. Era um paciente extremamente rígido. E ele passa, então, a ter uma mobilidade lombopélvica muito boa, a inverter a curva de uma forma muito mais flexível, e a gente acredita que isso tem um impacto muito importante no ato cirúrgico, né? Uma coisa é uma escoliose rígida, outra coisa é uma escoliose muito mais flexível. E, além disso, na qualidade de vida, também teve um impacto muito importante. Esse era um paciente que não podia ir ao supermercado com a mãe, tinha que sentar, descansar, tamanha dor, tamanho desconforto e a fadiga que ele referia. Ele rapidamente sumiu essa queixa, a mãe trazia ele de trem, vinham caminhando, qualidade de vida sumiu. Quando foi para a cirurgia, estava jogando bola, fazendo atividade física, como qualquer criança, sem nenhuma queixa de dor. Então, os casos pré-cirúrgicos, a gente entende que também são uma grande indicação, são pacientes que podem se beneficiar da BSPTS, dos exercícios específicos, tá? Esse aqui é um outro caso clínico bastante interessante, porque essa é uma paciente que tem uma curva de 50 graus, então ali meio limite, opera, não opera, mas ela é uma adulta e ela optou por não operar.
né? Mesmo porque ela tem uma atividade esportiva bastante importante, é uma atleta de nível nacional de luta. E vocês podem ver, então, a esquerda, quando ela chegou para nós, a direita já no segundo mês de tratamento. Então, a gente vê que tem ali um ganho também axial bastante importante, ela consegue ganhar elasticidade no lado da concavidade, expandir essa região. Então, do ponto de vista estético, um ganho bastante importante, também redução da queixa de dor que ela tinha, cervical alta, e é uma paciente que está lutando, treinando diariamente, estava competindo antes da pandemia, sem queixas, ou seja, é uma paciente que poderia ter sido operada, optou por não operar, para não ter um impacto na performance esportiva dela. E ela está super bem, a última vez que a gente ainda falou, ela continua atividades normais, sem queixa, e também um resultado rápido, porque é também uma paciente extremamente disciplinada e comprometida com o tratamento. A gente volta sempre a enfatizar isso, né? Ela faz regularmente, ela sabe as correções na hora que ela treina, que ela aplica, que ela luta, ela está sempre atenta à postura dela. Então, bom, falar um pouquinho dos desafios que a gente enfrenta ao aplicar a técnica. O primeiro, e talvez o mais gritante no dia a dia, é a questão da adesão do paciente e da família. É como eu acabei de falar, a gente tem um instrumento, a gente está aqui para fornecer para o paciente, ensinar e transmitir esse instrumento de autocorreção. Mas se ele não praticar, não vai ter os resultados esperados ou vai ter um custo muito maior de tempo, custo financeiro. Então, conseguir que o paciente entenda e a família que aquilo é um tratamento, que bom que existe um tratamento que vai ser aplicado, e colaborarem com o tratamento do que ficar naquele processo que a gente vê de vitimização, coitada da criança, tem um problema, vai ter que fazer fisioterapia. Então, essa questão educacional, a gente entende que é muito importante. Quando a gente fala de correção postural, educação postural e correção, a gente está falando de uma habilidade motora, né? E todo aprendizado motor, todo processo ensino-aprendizado, ele passa pela repetição. Então, se não houver repetição, fica muito difícil essa aquisição, tá? Então, ponto muito importante para o sucesso do tratamento é a adesão do paciente. Um outro desafio bastante importante que a gente enfrenta é a aplicação da técnica, porque é uma técnica, embora pareça simples, ela é bastante complexa, sobretudo na capacidade do paciente expandir e fazer as correções necessárias, que são individuais. Para cada paciente, é uma correção necessária específica. E como transmitir essa técnica? Como transmitir para ele? Onde expandir? Que músculo ativar? Que não é para ativar tudo, que é um músculo específico em tal região. A forma do paciente captar e aprender isso é muito individual. Depende muito do que ele traz, das vivências motoras dele, do repertório motor que ele traz, enfim, da sua vivência única corporal. Então, como adaptar isso para cada paciente é um desafio. É talvez a beleza da coisa, né, o que motiva, mas a gente vê que para um paciente, às vezes, um estímulo tátil funciona super bem, e que para um paciente um estímulo visual é muito mais eficaz, ou uma explicação cognitiva, desenhar, falar para ele o que a gente está querendo, como é que isso funciona. Então, como aplicar isso para a gente é um motivo de estudo, para a gente é uma preocupação permanente. Eleonora falou antes da equipe multidisciplinar, então é muito importante que a gente tenha pessoas falando a mesma língua, sejam fisioterapeutas, sejam médicos, sejam os profissionais que fazem órtese, né? Uma coisa não exclui a outra, a órtese e a fisioterapia têm que andar juntas. O fato de ser uma cirurgia não exclui a fisioterapia. Então, esse linguajar, essa compreensão do que a gente faz é muito importante. Um desafio no campo da escoliose e dos exercícios específicos é a educação continuada. Né? O que valia 5, 10 anos não necessariamente vale hoje, e provavelmente a gente vai ter novos conhecimentos daqui a 5 anos. Então,
trabalhar nessa área é optar permanentemente por estar se atualizando, seja por meio de congressos, de fóruns, de cursos, né? Então, a gente entende que isso faz parte do exercício específico. A gente tem que estar permanentemente se atualizando. Isso, claro, tem um custo, tem, às vezes, tempo, afastar da família temporariamente, mas a gente entende que esse é o único caminho nessa área que a gente entende que exige muita humildade. Trabalhar com escoliose é um exercício permanente de humildade. Pesquisa, a gente entende que a gente ainda tem um longo caminho para fazer pesquisa, para conseguir documentar melhor aquilo que a gente faz, de uma forma com princípios metodológicos válidos, organizados, e que a gente possa reproduzir, né? A fisioterapia é uma ciência aplicada, a gente tem que ter pesquisa aplicada e testar isso no dia a dia. Uma outra limitação que a gente encontra é a questão do custo, né? Os exercícios específicos, a BSPTS, elas têm, porque a formação é feita fora, enfim, todo um custo associado, então ela não tem o preço de uma fisioterapia que se faz no ginásio, pelo plano de saúde, ela tem um preço diferenciado, e isso acaba, às vezes, sendo um fator de restrição para os pacientes. Tá? Então, como é que a gente tem lidado com esses desafios? O que a gente tem feito na prática para tentar contorná-los? Uma é a tentativa de produzir informação de qualidade. Então, por exemplo, usando as mídias sociais, o site, o Instagram, para fornecer informação diferenciada, selecionada, de qualidade. O atendimento, a disponibilidade da técnica desde 2017, pelos atendimentos individuais, em grupo, na clínica. A questão da educação, esse ano a gente está muito feliz que a gente vai trazer para o Brasil no segundo semestre a gente entende que duas grandes contribuições para a área do tratamento conservador. Um é a tradução do livro da filha da Catarina Schroth, onde ela apresenta o método. A gente está tendo cuidado de selecionar uma tradutora da área de saúde, estamos traduzindo direto do alemão, para não sofrer nenhum viés, porque o livro é bastante complexo. Estamos há meses numa revisão muito cuidadosa da literatura e também dos termos técnicos, para que eles sejam aplicados da forma mais correta possível aqui no Brasil. Uma segunda iniciativa que a gente batalha já desde 2016, 2017, é que o curso viesse para o Brasil, né? Isso é um pedido da Eleonora para o Dr. Rigo desde 2016, e esse ano, finalmente, a gente vai ter o primeiro curso de formação da BSPTS aqui em São Paulo. E a gente entende que isso é um momento super importante, porque a gente recebe pacientes de Manaus, de Belém, do Sul, que vêm para cá se tratar, e a gente imagina que, tendo profissionais espalhados pelo Brasil, a técnica vai poder estar mais acessível à população. Uma técnica que realmente funciona, e quanto mais acessibilidade a gente tiver, o paciente tiver ela, melhor vai ser para o campo da escoliose. E sobre pesquisa, a gente está desenvolvendo atualmente 2 linhas de pesquisa aqui na clínica. Uma é sobre a parte respiratória, porque a literatura fala muito sobre o comprometimento da função pulmonar nas escolioses graves. Então, a gente tem associado não apenas a espirometria, mas o teste de função muscular específico para os músculos respiratórios. A gente quer ver como é que é esse comprometimento nos pacientes. A gente está numa parceria com a Unifesp, com a professora Priscila Esperandio. Os resultados têm nos surpreendido. A gente está vendo que é muito mais complexo do que a gente inicialmente imaginava. Uma outra linha de pesquisa também aqui para nos ajudar na prática é o uso da baropodometria, não apenas como um recurso de avaliação, para a gente ver como é que mudou a postura, o alinhamento do paciente antes e depois do tratamento, mas também como um recurso para nos ajudar como um feedback sensorial para o paciente, ou seja, ele vendo como é que está isso, como ele consegue aplicar e fazer a autocorreção. Esse trabalho está aí, estamos estabelecendo uma parceria também com a Universidade Pública, só que ainda não está sacramentado, então ainda não vou expandir muito sobre isso, mas é também uma linha que está surgindo resultados muito interessantes na nossa vivência clínica aqui.
E o terceiro, outra grande área que a gente tem trabalhado, desde que nós trouxemos a técnica para São Paulo, nos surpreendeu que as primeiras famílias, e um grande número de famílias de baixa renda, nos acharam e nos procuraram para tratamento. Então, a partir daí, a gente entendeu que, óbvio, né, trazer uma técnica que funciona, tão efetiva como a BSPTS, mas restringir isso a uma população pagante não seria ético num país como o Brasil, com tanta diversidade socioeconômica. Então, desde essa época, a gente vem trabalhando na estruturação de uma associação para organizar a entrada e o atendimento desses pacientes. Agora, quanto mais a gente aprofunda isso, mais a gente tem questionado assim, o foco disso. Uma coisa é a gente ter a nossa associação aqui pontual oferecendo tratamento conservador, mas o que a gente vê na prática é que esse paciente que está há anos esperando uma consulta no SUS, ele precisa de um colete. Quem vai fornecer o colete? Ele precisa de acompanhamento médico. Quem vai acompanhar? Exames. A gente fica ligando para o laboratório. Quanto custa aí o exame? Enfim, temos todas essas limitações. Temos pacientes, por exemplo, que fazem consulta a cada 15 dias porque não tem dinheiro, não tem capacidade de pagar a condução para vir toda semana se tratar. Temos a limitação do tratamento cirúrgico. Quem que vai operar? Esse garoto que a gente mostrou agora, que foi operado, ele estava com 92 graus já. Conseguiu em Cuiabá um médico que se propôs a operar de graça, mas mesmo assim teve o custo hospitalar. Então, a gente também precisa de hospitais parceiros. Então, o que nós temos pensado muito nisso é que a gente tem que mudar o foco, talvez, de associação, para pensar numa comunidade solidária, né, que vários profissionais, as famílias, todas possam interagir para poder a gente conseguir oferecer um tratamento integrado para esses pacientes. Então, fica aí também um convite para todo mundo que está ouvindo, né, as pessoas se puderem falar, olha, eu posso oferecer uma cirurgia por ano, eu posso oferecer X consultas por semestre, ou posso atender tantos pacientes, ou posso colaborar financeiramente. Tudo isso eu acho que fica em aberto para a gente pensar, porque a nossa iniciativa aqui de atender só o tratamento, ele se mostra restrito, a gente precisa de muito mais, e eu acho que se cada um puder colaborar de alguma forma, seja com tempo, seja com dinheiro, seja com informação, a gente vai conseguir acolher melhor essas crianças de baixa renda. Tá bom? Para terminar, a gente escolheu aqui uma frase de Katarina Schroth, onde ela destaca exatamente a questão da autonomia. Quando a gente consegue desenvolver um autocuidado, aceitar os desafios, abraçá-los com o nosso próprio corpo, a gente é capaz de reproduzir isso também no nosso meio externo. Esse é um dos grandes pilares de Katarina Schroth, que era a autonomia do paciente. E isso é uma coisa que a gente acredita plenamente. Esse tratamento só é um sucesso quando a gente tem essa troca dos dois lados. A gente está aqui para ensinar, para tentar ensinar da melhor forma possível, e o paciente tem que se apoderar disso. Bom? E para terminar, uma frase de Dr. Manuel Rigo: a gente não trata escoliose, a gente trata pessoas com escoliose. Então, que a gente nunca esqueça do lado humano que está por trás de cada escoliose. Tá bom? Muito obrigada. Você conseguiu lá? Obrigada, Leonora. Obrigado, Thaís. Eu acho que vocês responderam uma das minhas perguntas, né, de outras pessoas, que é exatamente a respeito da formação. A gente sabe que um treinamento difícil, um treinamento que até então ele tinha que ser feito fora, até por isso que o acesso era muito restrito, poucas pessoas tinham acesso ao treinamento. Então, qual que é a previsão de vocês trazerem essa metodologia no Brasil? Como é que vai acontecer esse curso? O curso está previsto para esse segundo semestre, ele vai ter uma parte inicial que vai ser dada online, já está sendo organizado esse conhecimento. A data
a parte prática vai ser fixada agora a partir da pandemia, que na Espanha está todo mundo já sendo vacinado, então a gente imagina que no final do segundo semestre, mas em breve, acho que essa data a gente até o fim do mês já deve ter, né? Até o final de junho a gente consegue fechar essa data. Ele estava previsto, esse curso a gente já está organizando desde 2018, tentando organizar, e foi adiado pela pandemia, né? Então agora o previsto era para outubro, mas a gente não tem certeza ainda. Pode ser que seja em outubro, pode ser que seja em dezembro. Tem uma parte que é online, tem uma parte que vai ser presencial. Mas vai acontecer, ele vai acontecer. A primeira fase são 6 dias de treinamento, se for presencial. São 6 dias aqui, com 8 horas diária. Muito legal. E só para as pessoas entenderem, existe alguma diferença com relação a outras práticas de fisioterapia em termos de frequência de sessões? O paciente precisa realmente ter essa adesão diária do tratamento? Quanto tempo ele precisa fazer o exercício? Sim. 1 hora, 2 horas? Por quanto tempo? Ele precisa, doutor Denise, assim, ó, a fala sempre é para o paciente, é aquilo que a Thaís estava falando. A gente entrega os ajustes da técnica, né, o instrumento para que ele se corrija, mas a fala sempre o exercício tem que ser diário, porque o aprendizado é o circuito que a gente vai fazendo, dia a dia, né, para poder se estabelecer e ficar integrado no nosso aprendizado motor. Então, ele vem em geral, o paciente vem em geral por questões de custo, por questões de deslocamento, vem 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana em consultório. Mas o treinamento é diário, ele tem que treinar todos os dias em casa, como se estivesse escovando os dentes. Então, a gente sempre conversa com os pais e com o paciente, assim, quanto tempo você vai reservar do seu dia para praticar? Isso é a nossa primeira pergunta. E aí, ele estabelece, eu vou reservar meia hora, ou eu vou reservar 20 minutos. E ele tem que fazer. E o fisioterapeuta, ele percebe se o paciente está fazendo ou não. Porque se ele volta na semana seguinte e a gente começa do zero, ele não praticou. Então, assim, isso é nítido. Mas o diferencial é esse, assim, para ele ter a autonomia sobre o corpo dele e entender que aquela condição é uma condição para a vida, é um treinamento para a vida, ele vai levar isso com ele. Eu falo sempre para o meu paciente, acho que o Thaís sempre fala também, que é assim, você vai envelhecer e você vai ter esse recurso para você aplicar para o resto da sua vida. Então, a gente vai treinando o paciente para que ele seja independente, autônomo, e para isso o treinamento é diário. Ele tem que executar todos os dias naquele horário que ele reservou para ele. E o resultado a gente vê, né? Esse paciente que a Thaís mostrou. É fantástico quando a pessoa ela adere mesmo ao tratamento. E mesmo aquela primeira paciente adulta, que é aquilo que eu comentei, né? O paciente adulto, ele tem essa disciplina, porque ele sabe em que pé que ele está. Ele sabe que ele está envelhecendo e ele não quer ter dor, ele quer ter qualidade de vida, né? O paciente pratica todo dia. Se o paciente adulto conseguiu aquele resultado, o que dirá uma criança ou um adolescente? Então, assim, isso a gente bate isso na cabeça dos pacientes diariamente, e a gente tem que ter o apoio da família, do médico, do ortesista, por isso que é um trabalho em time, né? Porque é isso, assim, é diferente talvez das outras técnicas que a pessoa vem e ela delega o corpo dela para o terapeuta. Aqui não, a gente mostra o instrumento e a gente cobra do paciente. O que você está executando? Eu te ensino os ajustes, mas o que você está executando para que você assuma o teu corpo, para que você cresça e desenvolva nesse corpo com maior autonomia. Então, eu acho que o diferencial é esse. Algumas técnicas, elas são mais... A pessoa vem, a gente atende e está tudo bem. E aqui não, a gente cobra do paciente porque o atendimento vai ser diário para o resto da vida. As melhoras acontecem, mas elas não são para sempre, né? Se você para, você perde, como qualquer tipo de exercício, né? Qualquer prática esportiva. Perfeito. Eu acho que essa questão ela é muito parecida com a nossa questão médica. É muito específico o tipo de tratamento. Assim como para a coluna não é todo médico que tem vivência e tem capacitação ou que está atualizado, né, no tratamento para esse tipo de problema. A mesma coisa acontece na fisioterapia.
E aí vem uma questão que eu queria fazer para vocês. Assim como vem paciente aqui no consultório que já passou por diversos médicos, né, e tem experiências não muito boas, é muito mais difícil a gente reeducar do que educar o paciente. Qual que é, na visão de vocês, na vivência de vocês, o percentual de pacientes que chegam de forma assertiva? Então, olha, a gente está procurando e a gente, de alguma forma, encontrou vocês de primeiro, né? Então, estamos procurando um tratamento específico para escoliose, mas para aqui. E, em contrapartida, os pacientes que falam, eu fui fazer RPG, estava na natação, fiquei há uns 3 anos perdido, até que eu encontrei vocês por indicação de X pessoa, né? Então, a minha questão é, como que a gente consegue direcionar o tratamento correto para o paciente correto? Qual que é a vivência de vocês com relação a isso? Eu acho que tem duas questões importantes aí, doutor Denis. Uma, que com o advento da internet, do acesso à informação, muitas famílias, no momento que chega o diagnóstico da criança, do adolescente, vem todo aquele momento perturbador, muitas famílias saem pesquisando na internet, né? E às vezes acabam chegando, descobrem que existia fora esse tratamento, que agora tem aqui. Então, recebemos muitos pacientes que vieram assim, né? Muitos. Sim. Agora, uma coisa que eu queria aproveitar para destacar, assim, que a gente recebe, sobretudo, os pacientes graves, que chegam até nós depois já de ter passado por várias tentativas, e isso acho que é importante a gente destacar, né? Pacientes gravíssimos que chegam aqui com 90 graus, ficaram 7 meses fazendo liberação miofascial, por exemplo, ou quiropraxia, ou acupuntura. Então, assim, perdeu-se um tempo super importante, porque houve alguém que disse, olha, isso aqui funciona, né? Então, acho que a gente tem duas questões. Um é o lado da família, que por si só, muitas vezes, contra qualquer coisa, vai para a internet e acha, pesquisa e encontra, sabe que tem sua sorte, que tem essas linhas de tratamento, e tem um outro extremo, que é o paciente que encontra com alguém que diz que vai curar a escoliose dele, né? Eu acho que, assim, no começo, doutor Denis, a maioria dos pacientes que chegava era via internet. Era assim, era aquele paciente que patinou, e aí chegava, olha, achei vocês na internet, e aí vim aqui conferir, porque é um tratamento, vocês falam que é um tratamento específico para escoliose, e eu nunca tinha ouvido falar. Então, a maioria, sem sombra de dúvida, era assim. Hoje em dia, a gente tem pacientes que são referendados, são encaminhados para nós. Então, por conta dessa batalha que eu falei lá no começo, que a gente ficou tentando divulgar, Instagram, site, visita para médicos. Então, hoje em dia, tem os médicos que até não sabem muito bem o que são, tem aqueles que sabem muito bem o que são os exercícios fisioterapêuticos, tem aqueles que não sabem, mas abrem espaço para que o paciente, que a família vá fazer esse tipo, porque fala, olha, tem essas meninas aqui, tem essa escola aqui, vai lá experimentar, sabe? Então, e tem aquele que fala, olha, procura, porque é um método que funciona, que a gente sabe que é eficaz, vai lá. Então, hoje, agora, a gente tem os 3 caminhos, né? Tem um mix. Mas, assim, no começo, era sem sombra de dúvida, era a internet. Eles vinham por conta própria, porque eles já tinham sofrido demais. Aquela paciente que você conheceu, por exemplo, aqui, que era 50 graus, que é uma adulta, ela era de um médico super conhecido, fez tratamento de todo tipo, e a escoliose evoluiu e tudo, e ela fez de tudo. Ela fez RPG, ela fez natação, aquilo que antigamente era recomendado, né? E ela nos achou pela internet. Então, era assim, acho que 2018, a gente pode dizer que era, sei lá, 90% era internet. E aí, depois, eu acho que pelos resultados que a gente apresentou, a gente ligava para os médicos para comentar, olha, a gente faz isso e tal. Aí a gente foi ganhando mais credibilidade, né? E acho que depois, acho que as redes vão se conectando, né? As pessoas com afinidade vão se encontrando. E agora a gente tem alguns médicos que, de fato, sabem, entendem e encaminham. O caminho agora da internet tem sido menor, né? Eu acho, tem sido um pouco menor. Então, eu acho que está funcionando, a divulgação está chegando, né? Muito legal. Para quem está aqui, Marília, tudo bem, Marília? Tudo bem, tudo bem, Denis? Tudo bem, Leonora, Thaís? Ô, Marília. Eu estava ouvindo vocês no comecinho, mas meu filho estava gritando, não deu para eu abrir o microfone.
Mas eu também tenho algumas perguntinhas. Antes de terminar, me dê espaço. Não, pode falar, Maria. Então tá bom. Primeiro, obrigada, Denis, pelo convite. Fui pega de surpresa, mas muito bom começar o sábado com uma ótima aula, com pessoas que a gente percebe que tem um conhecimento clínico, científico dentro da fisioterapia. É um orgulho fazer parte desse grupo. Então, eu fico muito feliz só um pouquinho. Eu fico muito feliz em compartilhar com vocês da mesma profissão. Obrigada pela aula, Eleonora. Obrigada, Thaís. Eu tenho algumas dúvidas e aí eu acho que até compartilho com o Denis delas, né? No comecinho, acho que a Eleonora falou sobre as escolas, são várias escolas, né? Você falou um pouquinho do que elas têm de semelhantes, mas eu queria saber o que difere, a principal diferença entre elas, porque vocês são mais linkadas à Escola de Barcelona. Por que essa escolha? Qual a diferença principal das escolas? Vocês falaram bastante sobre esse tratamento individualizado, de colocar o paciente em foco, de ver o paciente com menor frequência. A gente sabe que no Brasil a gente ainda tem uma recorrente... a nossa clínica ainda é muito baseada em muitos encontros semanais, mas que fora... Isso já é uma realidade até frente a outras condições ortopédicas, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o fisioterapeuta vê menos o paciente e ele fica muito mais engajado no próprio tratamento. E, a partir disso, como é que vocês fazem? Eu sei que, além da educação, de explicar para o paciente dessa necessidade, mas alguma outra dica de como engajar esse paciente, o adulto ou o adolescente, para que ele tome frente do seu tratamento e que ele se responsabilize pelos seus resultados também. Eu acho que eu tinha mais, mas daqui a pouco eu lembro e pergunto de novo. Você vai lembrar. Eu vou começar e qualquer coisa, Thaís, você me ajuda. Mas é o seguinte, eu acho que assim, nós escolhemos, Marília, a BSPTS, principalmente pelo Dr. Manuel Rigo, que é uma pessoa que nós temos em altíssimo grau assim, de admiração, porque é um médico que a gente sabe que é sério e que é uma pessoa ética, e, acima de tudo, porque ele tinha essa classificação. Eu já vinha ouvindo falar da BSPTS muito antes, mas era uma coisa pouco acessível para a gente, porque, primeiro, que os cursos eram dados, acho que em alemão, essas escolas eram em alemão, então, assim, tinha o empecilho da língua, o empecilho do lugar, e quando o Dr. Manuel Rigo abriu esse espaço para o curso internacionalmente, tornou-se mais fácil para a gente. Então, primeiro, porque a gente admira muito ele, segundo, porque ele tem essa classificação que ele fez, que é uma classificação mais abrangente, né, como eu mostrei lá, dos vários tipos de escoliose que surgiram, e aí a gente achou que fosse a escola nossa, e de fato, quando a gente foi lá, a gente comprovou que a gente estava no lugar certo. A gente não sabe muito a diferença hoje em dia entre assim, as escolas. Talvez para nós o grande diferencial seja que o Dr. Rigo tem esse equilíbrio entre a pesquisa, que ele é uma pessoa extremamente preocupada em fazer tudo com embasamento científico, e a questão humana, que a gente vê que faz muita diferença no dia a dia. Né? Falar um pouco das diferenças, talvez a gente precisasse conhecer um pouco mais das outras técnicas. Eu acho que os comandos verbais devem mudar, todas têm em comum a tridimensionalidade, mas como cada um evoluiu isso, deve ser de uma maneira própria. Nosso apego à BSPTS tem a ver com isso, com a base científica, com a seriedade com que é ensinado, com o tempo, com a demanda que ele exige de cada aluno e com essa questão humana que, sem isso, você sabe, todo fisioterapeuta sabe, e a coisa não evolui. Né? Mas eu acho, Marília, que assim, eu e Thaís, a gente ficou muito encantada, acho que por isso, porque a Thaís vem de uma parte acadêmica bem forte, sólida, e aí a parte clínica também, para mim, é super importante, para nós duas é super importante, e quando a gente foi lá, e que a gente percebeu que era o casamento perfeito, sabe, da parte acadêmica, da pesquisa e com a clínica, e que, além de tudo, ele seguia esse modelo que ele sempre fala nos cursos dele, que é o modelo biopsicossocial, que ele entende que saúde é algo muito mais do que não ter doença.
você tem bem-estar físico, psicológico, emocional, e o Dr. Rigo de fato aplica isso. Então, para a gente ficou assim, não tinha dúvida, né? E aí, a outra questão que você fez sobre como engajar o paciente um pouco melhor no atendimento, porque, de fato, lá, a gente ficou bem surpresa, porque as pessoas frequentam 3 vezes por semana. Aqui no Brasil, às vezes é uma luta. Eu posso levar a cada 15 dias? É uma luta, né? Porque, assim, o adolescente tem a escola integral, aí tem o balé, o judô, o karatê, a psicóloga, eles não querem largar. Então, assim, a gente tenta manter uma vez por semana, tem que ser, né? No começo, 1, 2 vezes por semana. Mas a gente, às vezes, tem usado uma estratégia que funciona, que é bacana, que é assim, a gente pede para os pais filmarem, ou o adolescente coloca o celular lá, filmando uma vez por semana, nos manda, e a gente comenta no WhatsApp. Então, a gente tem o WhatsApp de todos eles. Ixi, sua imagem sumiu, voltou. A gente tem o WhatsApp deles, a gente tenta fazer um contato próximo, não só com os pais, mas com eles também, sabe? A gente cobra. Olha, não mandou um filminho essa semana, manda um filminho para a gente ver como é que você está fazendo. E assim, e vai falando, sabe? Olha, você fez super bem, que bacana, mas usa isso de correção para estimular. E assim, tem muito que mostrar a parte positiva para eles também, né? Porque é um trabalho duro, é um esforço grande, né? Temos escolioses de 20 e poucos graus, mas temos escolioses de 60, de 50. Então, assim, é uma coisa dura para eles. A gente fica muito próximo deles, muito próximo da família e muito próximo deles. E essa coisa do filminho tem funcionado como um estímulo, para poder ver se eles estão de fato fazendo, né? E eles se divertem também com isso. Eles querem mostrar onde eles fazem. Então, é uma estratégia que tem funcionado. Eu acrescentaria também, Marília, que em alguns casos a gente tem que chamar a família, o adolescente, e dizer, olha, você não vai fazer, você está perdendo seu tempo e o meu tempo. Né? Tem horas que a gente endurece mesmo, porque realmente não tem sentido o adolescente ficar aqui bufando uma hora, a família com aquela vitimização, coitado do adolescente, e aquele tratamento que não vai para lugar nenhum, se a pessoa não pratica. Então, tem horas que a gente chama mesmo na responsabilidade. O que você está fazendo aqui? Qual é o seu objetivo? Né? Então, isso também para algumas famílias funciona super bem. O terrorismo. A gente, vou até contar um caso que eu tive essa semana que foi bem engraçado. Tem um menino que eu adoro, ele é uma fofo, super engraçado e tal, mas disperso, né? E aí, assim, eu estou há um tempo já falando para ele, olha, você precisa ser mais sério aqui, parará, e não tem funcionado muito. Aí vem o terrorismo, né? Bom, é o seguinte, essa semana é a última semana que eu te atendo, vou chamar sua mãe, vou conversar com ela, porque sua mãe está jogando dinheiro fora. E é assim. E aí ele, não, vamos fazer direito. E aí eles começam a entrar, mas é isso, sabe, Marília? Eu acho que a nossa postura, a gente é muito séria, a gente não está aqui, a gente está aqui sabendo do tempo que eles investem, do dinheiro que eles investem, e a gente tem o nosso objetivo, né? A gente tem o nosso time que a gente tem que conversar também, não somos só nós. Então, se a gente não vê que o trabalho aqui não está sendo eficiente, a gente tem que reportar para as outras pessoas também. Então, eu acho que esse trabalho multidisciplinar nos apoia também, sabe? É ligar para o médico, olha, não está funcionando, porque é isso, e ter essa via direta aberta. Só assim a gente vai ter um apoio grande para a gente conseguir o objetivo que a gente se coloca para realizar, né? Então, eu acho que é mais por aí. Obrigada. Eu acho que é assim, acho que é um desafio em todos os âmbitos da fisioterapia, a gente conseguir engajar, principalmente o paciente adulto, muitas vezes, né? Que ainda está muito acostumado com essa coisa do passivo, ainda do esperar que o corpo médico ou o fisioterapeuta resolva todos os problemas dele, enquanto ele simplesmente paga a consulta e vai sair com um resultado positivo. Eu lembrei de mais uma perguntinha. Eu tenho tempo? Rapidinho? Tá, rapidinho. Eu tenho certeza que a formação de vocês vai muito além dos exercícios específicos para escoliose, né? Até porque isso parece, a meu ver, né? Vocês falaram sobre isso, é uma coisa um pouco mais nova. Então, dentro da formação de vocês também, acredito que a hora que vocês vão atender um paciente, ele vai extrapolar só a nível da escoliose,
somente, propriamente dita, né? Quando vocês atendem um paciente na parte clínica mesmo, existe algum outro recurso que vocês utilizam? Alguma terapia multimodal que vocês fazem mão? Ou é especificamente exercício para esses pacientes, mesmo para manejo de sintoma? Vocês acreditam que vocês manejam esse sintoma só com exercício ativo, mesmo que isso não aconteça de imediato, que vocês vão acumulando estratégias? Como é que vocês trabalham na parte prática do negócio? A técnica tem uma parte de manualidade muito importante. Então, assim, nós duas trazemos, claro, fizemos GDS, a gente tem toda uma front, Rolf, Eleonora. Então, assim, a manualidade sempre a gente traz isso de décadas de idade. Mas a técnica em si tem muita manualidade. Então, claro que a experiência manual acaba atuando, né? Não é só o exercício. Legal. Mesmo na postura tem manualidade. O paciente está em postura e a gente está manipulando. Legal, legal. Obrigada. Aulas do Dr. Rigo, assim, quem for fazer o curso tem essa parte do básico, ele já mostra também algumas fotos de atendimento, e assim, é nítido, porque você vê a marca, às vezes, da manualidade no corpo do paciente. E ele fala isso, olha, é essencial, porque às vezes a limitação, isso é uma fala dele, né? A limitação do tecido impede a expansão e a correção. Então, isso faz parte da técnica. Isso já é falado no curso básico dele, já é ensinado isso. Legal, obrigada. Obrigada pelas perguntas. Tem mais alguma dúvida, será, gente? Ana Amélia quer perguntar alguma coisa? Ana, David, a Michelle está entrando agora, olha só. Mas é muito interessante. E eu acho que essa multimodalidade também, ela acaba tornando, né, vocês únicas, né? Porque não é só a escola, não é só um único método, acaba sendo uma somatória, né, de experiências que vocês têm, de vivências. E essa coisa de colocar a mão no paciente parece até estranho eu falar, mas é muito difícil a gente achar um fisioterapeuta que coloque a mão no paciente, né? Hoje em dia a gente tem uma dificuldade realmente muito grande de achar pessoas que fazem, né, um trabalho realmente que tenha resultado, né, nesse sentido. Bom, gente, olha, a Ana escreveu aqui, parabéns. Sabe que, só colocar mais uma coisa, doutor Denis, que eu acho que é importante, assim, e o doutor Rico fala isso também no curso, né, que o trabalho, ele se torna completo e a gente pode adaptar o trabalho até para cada paciente, como a Marília estava perguntando, né, assim, é a técnica e tudo, mas a gente, obviamente, adapta para cada pessoa, porque ele fala muito das esferas do conhecimento que a gente tem que ter para a aplicabilidade da técnica, né? Então, primeira coisa, se você entende bem o conceito da escoliose, do que é a deformidade, do que é essa condição, você tem essa esfera completa. Depois você tem que entender a esfera do conceito, todo o conceito do método BSPTS, os conceitos gerais, os conceitos de correção específicos para cada curvatura, tem um conceito de correção específico aplicado para as posturas, para a manualidade, para o comando verbal, e depois o conceito da técnica em si, que é a aplicabilidade. E aí, com isso, você pode variar, né, para diferentes pacientes, o que você vai enfatizar para aquele, o que você vai associar para aquele outro, mas você tendo essas três esferas do conhecimento bem sólidas, você pode usar mais a técnica e menos a fala, você pode associar só manualidade no começo, só propriocepção, porque aí a gente adapta, né? É como o caso que eu falei que a Thais atendeu sindrômica e que foi sensacional esse caso, porque a gente tem a técnica dentro da cabeça. Então, assim, nesse caso, você pode adaptar o conceito de tridimensionalidade, o conceito do BSPTS para aquele tipo de paciente que tem uma limitação, mas que também é aplicável, né?
Nesse caso, a gente sempre deixa claro para a família, né? Que assim, a gente não está fazendo um BSPTS puro, a gente está adaptando em função das características da criança, que tem uma síndrome ou que tem uma questão neuromuscular. Então, assim, isso a gente sempre deixa claro, né? A gente está usando os princípios com outras técnicas para esses casos específicos. É difícil. Eu tive uma paciente com anencefalia do interior que foi tentar fazer até uma técnica, não sei se é a mesma de vocês, mas com uma fisioterapeuta que tem vivência com escoliose, e ela não conseguiu. Ela tentou por um tempo, ela falou, a gente não consegue porque o cognitivo dela é muito ruim, ela não consegue obedecer a comandos. E onde é que tem o link do curso de vocês, no site de vocês? No Instagram, né, Léo? No Instagram tem na bio do Instagram, tá lá. Vocês podem, e aí já pode fazer o pré-cadastro, porque a gente vai entrar em contato com todos que estiverem inscritos nesse link para a gente passar as informações de data e tudo mais. Tá certo. Gente, eu acho que deu, né? Deu 11h30, a gente tem quase 1h30. Para quem não assistiu, vai estar no YouTube. Eu vou depois deixar o link com vocês também, para vocês divulgarem, né? É ótimo. Tá bom. Bastante. E parabéns pelo trabalho de vocês. Foi uma felicidade muito grande ter encontrado vocês. Eu encontrei pela internet também, eu fui procurar, né? Só tinha um lugar que eu achei que fazia. Primeiro, eu fui atrás de colete tridimensional, só encontrei um lugar no Rio de Janeiro que fazia, que nunca me responderam. E no mesmo lugar que tinha alguém que fazia alguma das técnicas de tratamento de escoliose, né, mais específico, mas que também ficou muito longe. Eu encontrei vocês e aí deu tudo certo. Então, agradeço muito, obrigado para quem assistiu e para quem vai assistir, porque eu tenho certeza que essa informação vai ser passada para frente para muita gente. Obrigada pelo convite, viu, doutor Denis? Um prazer a gente poder conversar. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Até gente. uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada.